E aí, gente, vamos testar o som. Tudo ok com o som aí? A gente iniciar a nossa live. Quem tiver entrando no momento aí, diz pra gente se tá tudo ok, tá tudo bem, o áudio tá bom. E aí, Expedito? Boa noite a Vamos todos. testar esse áudio aí, dar boas-vindas para Sejam bem-vindos. quem estiver assistindo a gente. O bate-papo aqui vai ser bom, o tema promete. É verdade. E vamos dar um tempinho para as pessoas entrarem, né? E a gente já vai iniciar. A gente vai falar hoje sobre um assunto bem interessante, que eu não digo que ele é polêmico, mas que as pessoas polemizam, né? Então, exatamente. Falar sobre day trade. Mas a gente preparou uma pauta aqui também interessante, porque a gente precisa tratar de alguns assuntos, né? Exato. Importantes, porque quem está assistindo a gente aí, às vezes desconhece dos detalhes desse assunto, do que é o day trade, do que é um pouco do mercado financeiro. Então, a gente preparou uma pauta bem legal aí para quem estiver assistindo a gente. E aproveitem, né? Ativem as notificações, sigam o perfil da Extend, é um canal interessante que fala um pouquinho, né? Todos os dias sobre o mercado financeiro. A gente tem o Expedito Júnior aí como o nosso mentor da Extend, né? Pega esse link, envia aí para quem tiver na tua lista, no Instagram, no WhatsApp. Esse vídeo, eu acredito que depois a gente vai postar ele no canal do YouTube, né? Então pronto também, né? Inscreva-se no canal da Extend, será o primeiro vídeo das lives, das muitas lives que vem por aí. É isso aí. E se tiverem dúvidas também, podem enviar que a gente também responde, né? A ideia é essa, é bater um papo, é esclarecer, trazer conteúdo, dar nossa opinião. A gente vai falar bastante aqui de muita coisa que com certeza vai ajudar quem pretende entrar no mercado financeiro, quem tem dúvida. Muitas pessoas mandam para cá algumas dúvidas, algumas perguntas, e a gente também vai estar interagindo aí com vocês para que vocês aproveitem esse espaço, esse tempo, para que você possa também estar tirando a sua dúvida e entrando nesse mundo que é um mundo muito promissor, né? É uma forma de se ganhar dinheiro de uma forma diferente, né? Saindo um pouco do convencional e você aprendendo a ganhar dinheiro aí da sua casa com o computador e com a internet. Depois eu vou até puxar nesse assunto, falando de computador e internet, a gente vai dar umas dicas legais, né? Porque é importante também, o equipamento é fundamental, principalmente para esse assunto que a gente vai falar aqui, que é o day trade. Você tem um equipamento ideal, ele é importantíssimo para que as operações sejam garantidas, né? Para que você não venha a ter problema. A gente queria agradecer, né, a presença aí do Marcelo, do Machula, obrigado. Abraço. Né? Grande operador do mercado, é isso aí, começou com a gente há 4 anos atrás. Matheus, Caio, Pedro Maia. É isso aí. Liege, olha, uma amiga de longa data. Obrigado aí pela audiência. É isso aí. E o que é interessante, Léo, é importante as pessoas entenderem também que o day trade, as operações em bolsa, antes da gente começar aqui a bater esse papo, a bolsa de valores, ela é um negócio, né? Ela é uma forma que você tem hoje, muito democrática, muito fácil de se adentrar, que te dá a oportunidade de você ganhar dinheiro, né? Saindo um pouco do convencional. E muitas pessoas às vezes estão com dinheiro e ficam pensando, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu abro um negócio, eu faço um investimento. E o que é interessante é você entender que você tem essa opção também. Então, abra sua mente, né? Esteja aí preparado para entrar nesse mundo, porque é um mundo sem volta. É isso aí. A Bolsa de Valores só cresce,
né? O número de pessoas na Bolsa só tem crescido nos últimos meses, né? E antes da gente começar também, a gente não pode deixar de mandar um alô, né, para Roberta. Beijo para você, meu amor. A gente não pode deixar Cida, de mandar Júlia, um beijo Dona para quem Wanda. realmente manda, né? Isso aí são as... A Aninha do Marquinho cara. também tá dando essa audiência pra gente. Onde será que o Marcos anda numa hora dessa? Pois é, boa pergunta, né? Ele tá por onde, o Marcos? É isso aí, cara. Ficou de vir, não veio, né? Exato. Brincadeira, Ana. Brincadeira. Será que ele tem medo? Aí, ó. Ai. Gabriel Peixoto, um abraço, meu irmão. Aluno também nosso, né? Te agradecer. Vamos lá? Vamos iniciar? Beleza? Eu acho que a gente precisa startar esse grande assunto hoje. Day trade, a gente colocou um tópico para essa live chamando a atenção, e eu acho que no final a gente vai, a ideia é que no final as pessoas entendam um pouco de mercado financeiro. A live também é para isso, apesar de a gente ter trazido o assunto do Day Trade para startar, porque é um assunto polêmico, como a gente já falou lá atrás, né? E a gente veio com uma pergunta: e aí, Day Trade é uma furada? Exato. Antes de entrar nesse assunto, o que é interessante é o seguinte: por que esse tema? Né? Porque é um tema que já foi divulgado, né, nos meios de comunicação e até a nível nacional, onde apresentaram empresas ou pessoas que prometiam altos rendimentos, né? E essas pessoas atraíam as pessoas para investirem, pegavam o dinheiro dessas pessoas para operar, prometendo uma rentabilidade astronômica, totalmente anormal para a realidade. E essas pessoas acabavam que enganavam, né, as pessoas que investiam, os investidores. As famosas pirâmides, e às vezes acabava sendo, né, as famosas pirâmides. E quando não era pirâmide, eram pessoas que se aventuravam e pelo fato de já ter feito algum tipo de curso ou ter algum tipo de conhecimento, achavam que já podiam operar o dinheiro de terceiros e entravam nesse mercado achando que ia dar tudo certo e acabavam queimando, né, as pessoas que trabalham de forma séria, de forma estruturada, responsável. E aí a gente achou interessante trazer esse tema, porque... E ser a primeira live da Extend? Exatamente, como primeira live, até porque a gente tem um braço educacional, a gente ensina pessoas também a operarem o mercado futuro, o mercado de day trade, e a gente queria também esclarecer isso, para que não fique nenhuma dúvida. A Extend Investimentos, ela é uma empresa com cunho educacional, nós não operamos dinheiro de terceiros, a gente não está aqui para fazer captação de dinheiro, a gente não está aqui para operar dinheiro de terceiro. A nossa ideia é simplesmente educacional, é ensinar você a cuidar do seu dinheiro. Então, nós entendemos e acreditamos que o principal responsável pelo seu dinheiro é você. E é por isso que a gente trouxe esse tema, deixando claro, né, que tudo que a gente vai falar aqui, tudo que a gente vai explicar tem um cunho educacional, ok? Então, assim, day trade, ele é uma furada? Antes de se falar nisso, de responder a essa pergunta, é importante a gente esclarecer algumas coisas, tirar algumas dúvidas, até porque tem pessoas que já têm conhecimento e tem pessoas que não têm, não sabem nem o que é day trade. Então, antes de mais nada, Léo, o que é day trade? Day trade são operações que a gente pode fazer na Bolsa de Valores comprando e vendendo ativos no mesmo dia, ou seja, a operação que eu abro no dia, eu sou obrigado a fechá-la no mesmo dia. Esse nome de day trade, ele é chamado dessa forma por conta disso. São as operações do dia, as operações abertas e fechadas no mesmo dia. Tudo que não é fechado, encerrado a operação no mesmo dia, dava-se o nome de swing trade. Hoje o mercado chama de operações normais, né, as corretoras. Então, é day trade quando eu fecho no mesmo dia e swing trade quando eu não fecho no mesmo dia. Tá beleza? Então, isso é importante também porque as pessoas que tiverem a oportunidade de estar assistindo a gente agora e também
futuramente, quando estiverem assistindo esses vídeos em outros canais, né, principalmente no YouTube, o vídeo acaba ficando para a posteridade, entenderem um pouquinho da dinâmica das duas operações, né? São duas operações iguais, diferenciadas pelo tempo de fechamento dessas operações, né? Então, é só time, né? Às vezes as pessoas dizem assim, mas como é que eu faço para comprar day trade? Como é que eu faço para comprar swing trade, né? Então, ou seja, day trade é quando eu compro já sabendo que eu vou fechar no mesmo dia. E swing trade é quando eu compro e já sei que eu não vou vender no mesmo dia. Mas eu posso vender uma operação swing trade no mesmo dia? Pode. Você inicia como swing trade e acaba terminando como day trade. E não tem nenhum problema. Talvez ela tenha chegado ao final do dia alvo, né? dentro daquilo que você tinha como expectativa de rentabilidade, né? Exatamente. E aí, Júnior, me fala um pouquinho, cara, sobre o que a gente pode operar, né? Que ativos a Bolsa de Valores, a B3, só para quem está assistindo, B3 é o nome da nossa Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores brasileira. São ativos que estão disponíveis, que são ativos, né? São empresas, são contratos futuros de índice Ibovespa, de dólar, de boi gordo, né? Porque as pessoas, são os mais famosos, o índice, o dólar, são as ações, mas a gente também tem contratos de ouro, né? De minério, então... Exato. Exatamente. Então a gente precisa saber que esses ativos estão disponíveis na B3. Fala um pouquinho deles, Júnior, pra gente aí, pra que a gente saber hoje nas operações day trade, quais os ativos que os investidores têm por hábito iniciar e terminar suas operações. Tá bom. Eu vou tentar usar uma linguagem bem fácil, né, para que não fique complicado de você entender. Então vamos imaginar que a Bolsa de Valores ela é um mercado. Né? Quando a gente vai num mercado, né? Aqui em Manaus tem alguns mercados e a gente vai lá, a gente vê várias pessoas lá dentro querendo vender alguma coisa e a gente como cliente vai lá para querer comprar alguma coisa. Então a Bolsa de Valores ela é exatamente isso, é por isso que a gente chama de mercado financeiro. Porque quando a Bolsa abre de manhã, né, ela tem ali uma série de produtos, né, entre aspas, de ativos, né, de papéis, que você pode comprar e você pode vender, com a intenção de ter um lucro. Então, ou seja, é um mercado. E ali, naquele momento, quando eu vou operar, eu posso operar ações de empresas que estão listadas na Bolsa, né? Posso operar no varejo, por exemplo, Magazine Luiza, Lojas Renner, Riachuelo, Lojas Americanas, Drogasil, enfim, vários segmentos, né, de elétrica, de petróleo, de gás, enfim. E eu posso operar também contratos futuros, como o Léo já falou, que são contratos de índice, de dólar, que são os mais com maior volume hoje, né? E isso é importante dizer, né? Porque a gente fala o porquê que eles são escolhidos. Porque, na verdade, são os mais ativos, são os mais comprados e os mais vendidos, portanto, a volatilidade, né? Ou seja, a oferta de compra e venda deles são representativas e por isso os investidores preferem estar neles, né? Pra você ter uma ideia, o mercado futuro de dólar e de índice, ele movimenta trilhões por dia. Então é um mercado onde tem muita volatilidade, tem muito volume de negociação e ali você pode ganhar dinheiro comprando e vendendo aqueles contratos, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre como é que isso acontece, mas nesse primeiro momento são esses ativos que a gente pode comprar e pode vender. Ações de empresas, dólar e índice. Ok, Léo? Beleza? Maravilha. E aí, Júnior, para operar, vamos fazer a gente está falando aqui de operar, tudo bem. Eu tenho dinheiro, né? Um capital que pode ser inicial, curto. Eu posso ser um investidor tradicional já bancário, né? Eu tenho meus investimentos em renda fixa, por exemplo, nos bancões, nos bancos tradicionais. E aí eu entendo que agora eu quero partir para esse mercado de investimento de bolsa de valores, né? Júnior, e esse capital? Às vezes as pessoas perguntam quanto é que eu preciso para iniciar
uma operação dentro do mercado financeiro para comprar um ativo ou para comprar contratos futuros, né? As pessoas se perguntam um pouco, talvez seja a pergunta que mais a gente receba dentro dos directs da Extend, e você receba também nas aulas, né? Os alunos já chegam ávidos perguntando, mas quanto eu preciso para iniciar o meu start como investidor? Então, a Bolsa ela tem democratizado muito isso, né? Tem facilitado esses valores para que cada vez mais as pessoas possam ter acesso aos produtos, né, os ativos que a Bolsa tem. Se tratando de ações, primeiramente, né, as ações são vendidas, são negociadas com um lote de 100, um lote mínimo de 100. Então, por exemplo, o Magazine Luiza está a R$20, né? Um lote de 100 seria R$2.000. Então, você teria que ter, para comprar 100 ações do Magazine Luiza, R$2.000. Só que existe, não para day trade, né? Nesse caso, é importante citar, o mercado fracionário, ele não pode ser operado day trade, mas eu vou explicar depois que dá para operar o próprio mercado normal, lote padrão. Existe o mercado fracionário, caso você queira investir em ações, que você pode comprar uma ação, né? Ele te permite comprar uma. Então, em vez de eu comprar R$2.000, eu posso comprar uma ação que seria R$20. Então, aquela pessoa que pensa em fazer uma poupança, ir para um filho, ou para uma faculdade, ou para a velhice, para aposentadoria, você pode todo mês comprar uma ação e você pode fazer isso no seu celular. É muito simples. Já no caso de day trade, né, eu posso operar com um volume muito pequeno, porque a Bolsa, quando eu não vou comprar para ficar com o ativo, ou seja, para não ser dono do ativo, a Bolsa permite que eu ofereça apenas uma garantia. Ou seja, uma operação dessa de R$2.000, eu consigo fazer ela mais ou menos, aí varia um pouquinho de corretora para corretora, mas em torno de 10%. Então, eu compro R$2.000 tendo R$200. E aí eu posso... O que chamo de alavancagem. Alavancagem, né? Ou seja, eu posso comprar muito com pouco dinheiro. E é por isso que o day trade ele é muito visado e ele é muito buscado pelas pessoas. Atenção, né? Porque eu com pouco dinheiro eu compro muita coisa e quando eu ganho, por exemplo, eu compro R$2.000, eu ganho 5%, seria R$100, mas eu estou comprando isso com R$200. Então eu estou ganhando 50%. E isso é totalmente possível, porque é um mercado muito alavancado. E aí é preciso entender também que essas operações elas precisam ter a cautela, né? Tem que ter cautela, tem que ter o gerenciamento de risco. Ainda falando de valores, no mercado futuro, eu consigo comprar um contrato de índice que, se a cotação for hoje 130 mil, que seria R$26.000, eu compro um contrato desse com R$20, R$25. Né? Então, eu estou alavancado aí 10 mil vezes, né, praticamente. Tá certo? Então, assim... a pessoa hoje que tem pouco dinheiro e ela diz que ela não consegue começar na Bolsa, ela simplesmente não sabe o que está falando. Porque você hoje com R$100 você já começa alguma coisa. Às vezes até consegue formar já uma carteira, exatamente, como você falou, voltando um pouquinho, no mercado fracionário. Ou seja, se eu não me engano, hoje Petrobras deve ter fechado por perto dos R$28, algo parecido, R$29, né? Então você com 28 você compra uma ação da Petrobras, com 20 você compra uma ação da varejista Magazine Luiza, que é a grande coqueluche da Bolsa B3 no segmento de varejo, né? Exato. E uma série de outras ações, você forma sua carteira de ações ali com R$100. Então desmistifica essa história de que eu preciso ter muito dinheiro para ingressar no mercado de renda variável. Não. Pelo que o Expedito comentou aqui, e a gente sabe, você com valores menos expressivos já começa a startar nesse mercado. O que a gente chama atenção, né, Júnior, é para o mercado de renda variável, seja ele contratos futuros, ou seja ele o mercado de ações, é entender que você precisa ter conhecimento para isso, tá? É fundamental a gente tocar nesse assunto, e aí é por isso que a gente é tão apaixonado pelo mercado educacional nessa área. Exato. Porque todo mundo que começou, a gente estava falando das pessoas que estão aí, assim, algumas delas estão assistindo a gente já deu um alô aí, o Marcelo, sabe o quanto é importante a gente estudar. Essa
premissa, na minha opinião, Júnior, na minha opinião particular, é a virada de chave, né? Você investir em cursos, investir em conhecimento nesse mercado é o grande pulo do gato para o sucesso, né? Sucesso futuro no mercado de investimentos de renda variável. Ainda tem um detalhe que é muito importante, que quando você compra ações, por exemplo, eu costumo falar, a gente fala muito isso no curso, que o começo, a porta de entrada para qualquer pessoa na bolsa são o mercado de ações. Por quê? Porque ele é um mercado onde você tem uma volatilidade boa, tá certo? A tendência é algo mais fácil de identificar, tá certo? E você pode comprar essas ações e essas ações podem servir de garantia para você operar day trade, ou seja, você acaba ganhando 3 vezes com o mesmo dinheiro. Você ganha na valorização da ação, você ganha porque essas empresas vão distribuir dividendos e vão também distribuir lucro para você a cada trimestre, quando elas fecharem balanço, e é evidente, de lucro, vai ser feito o rateio proporcional às cotas, né, às ações que você tem, e ainda serve de garantia para você operar day trade. Por isso que os bancos, eles ganham muito com o seu dinheiro, porque um dinheiro que você tem, ele pode estar rendendo 3 vezes para você. Agora você precisa saber fazer isso. Exato. Né? Você precisa estudar, você precisa se preparar. A gente não vai falar de nomes, mas a gente quando pensava em investimento no mercado financeiro, a primeira coisa que pensava era ir no nosso gerente do banco, né? Saber o que eu vou fazer com esse dinheiro que eu ganhei, ou no meu salário, ou com o meu comércio. E a gente entender que hoje, esse profissional bancário que tem conhecimento, a gente pode dizer que na prateleira, o primeiro escalão do profissional bancário tem conhecimento limitado, até porque ele não precisa desse conhecimento todo. A gente tem vários profissionais que fazem cursos, inclusive a gente teve alunos já, né, desse segmento, e é importante dizer que hoje, para você investir, aquilo que você precisava anteriormente, pelo que você falou aí, ir até uma agência bancária, procurar um gerente para a partir dali fazer o seu start de investimento, não. Hoje você pode abrir uma conta online, não é isso? As corretoras têm estão disponibilizando as suas contas e o start da abertura online, não é verdade? Uhum. E a partir dali, com o conhecimento introdutório, importante você estudar para isso, né? Você já começar o seu investimento próprio no mercado. Então a gente tem uma pergunta, antes de mais nada, eu tenho que mandar um beijo para a Belinha, né, para minha filha, também está assistindo com a Roberta aí, e se eu não mandar um beijo, quando chegar em casa, vou ter problema. Então, a gente tem uma pergunta, Marcos, como é possível investir sem ser um especialista como vocês? Não precisa ser especialista. Quem fez essa pergunta, Marcos, até para a gente dar o crédito? É um rapaz. Opa. Daniel e Jonatas. Daniel e Jonatas. Tá, Daniel e Jonatas. Não precisa ser especialista para começar a investir na bolsa, né? É claro que você precisa ter algum conhecimento. Mas hoje, o que a gente tem falado, e eu ia puxar esse assunto aqui que o Léo acabou de falar sobre a introdução, que eu acho que eu vou acabar respondendo a pergunta de vocês. Quando a gente fala num curso de introdução, parece assim que a gente vai tratar só de teoria, que a gente vai ficar falando aqui de coisa chata, de juros, de isso, daquilo, de matemática, e não é nada disso. Na verdade, a gente vai te preparar para que você tenha todo o caminho, né, já planejado para você conseguir fazer o que vocês estão perguntando. Por exemplo, abrir uma conta na corretora. Parece ser uma coisa simples, e é simples. Mas depois que você abre a conta na corretora, você precisa aprender a botar o dinheiro lá, né? Tem que ser transferência de mesma titularidade. Exatamente. Depois que o dinheiro está lá e você vai comprar uma ação, você precisa entender que você precisa configurar o seu perfil, porque assim que você abre a conta, o seu perfil é conservador. Aí você tem que configurar com algumas respostas e assumindo alguns riscos para que ele se torne agressivo, apto a investir no mercado de renda variável. E tem pessoas que não sabem fazer isso. Se elas forem fazer sozinhas, algumas não vão conseguir fazer. Tudo isso a gente ensina aqui no curso, a gente acompanha. E aí, depois que você tem uma conta na corretora, que diga-se de passagem,
Se você quiser ir para os Estados Unidos, você precisa ter um visto. Se você quiser sair do país, você tem que ter um passaporte. Para você ir para a Bolsa, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir uma conta na corretora. Exatamente. Agora vamos fazer alguns parênteses, isso é importante. Você não tem custo nenhum abrindo uma conta na corretora. Você não tem taxa nenhuma mensal, né? Essas cestas. Para manter essa conta. Para manter essa conta. Não é banco, né? Apesar de que algumas corretoras já estão se tornando bancos digitais. Mas mesmo assim, o grande diferencial é que você não tem custo nenhum para ter essa conta. Então, por que não ter a conta? Né? Exato. Você tem que ter a conta. Porque quando você tem a conta, você já está apto a operar e começar a fazer. E aí as pessoas ficam, mas por onde é que eu começo? Pela conta, né? Pela conta na corretora. Qual é a corretora que eu vou escolher e eu vou abrir? Né? Isso é uma coisa que a gente vem falando muito aqui, a gente também não está aqui para fazer sugestão de nenhuma corretora, até porque a gente não ganha para isso. Exato. A gente ainda não é patrocinado por nenhuma, né? Mas se você vai abrir uma conta numa corretora para operar day trade, você precisa ir entender que isso é um negócio. E como todo negócio, você precisa ir entender sobre os custos, né? Você precisa pensar nisso. Então, eu vou atrás de uma corretora que não me cobre corretagem, tá certo? Posso dar alguns exemplos do que a gente faz aqui, eu também, repito, eu não estou indicando. É a corretora Clear, né, que é da própria XP, que é o maior grupo hoje, talvez, de corretoras aqui do Brasil, né? Então, a Clear não tem corretagem, tá certo? Já a XP tem corretagem. E aí, cada corretora tem um pacote de corretagem, tem promoções, eu não posso aqui falar de todas. É importante as pessoas entenderem, eu vou investir, quais são os meus custos, né? Exato. E aí, uma das coisas que é importante, porque aí já aparece uma grande diferença entre uma operação que a gente falou no início do vídeo, né? Entre uma operação de day trade, ou seja, aquela que é aberta no dia e fechada ao final do pregão, e uma operação de swing trade ou uma operação normal. É aquela operação que você quer continuar aportado naquele contrato futuro, desde que você tenha a garantia, ou naquele lote de ações que você também tem que ter o valor total da compra do lote, né? E aí você, a partir do segundo dia, se você fechar essa operação, a gente tem diferença também de carga tributária, né, Júnior? Importante dizer isso, né? Tem. Operações de bolsa, gente, a gente paga imposto, tá? Isso é importante. Tem muitos clientes, vamos dizer, alunos, parceiros nossos, que se despreocupam com isso, tá? E é um ponto que a gente precisa sempre tratar e falar exatamente sobre a tributação disso aí. Se você ganhou dinheiro com uma operação ou de day trade ou uma operação normal de swing trade, você tem os seus deveres com o fisco, tá? Então, e esses deveres têm uma diferençazinha, né, Júnior? Tem. Mas antes eu queria ver se eu consigo concluir a pergunta e como é que eu começo sem ser um especialista. Não precisa ser especialista, tá? Se você comprar ações de boas empresas, são as chamadas blue chips, né? Então, eu posso citar algumas, como Petrobras, Vale, os bancos, né? Eu tenho alguns critérios, mas Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, enfim. São empresas que são as blue chips, são empresas que são muito renomadas na bolsa e você pode comprar isso facilmente, não tem dificuldade nenhuma, né? Só precisa ter uma conta na corretora e saber o código da empresa, como é que compra, coloca o dinheiro lá e é muito simples. Só para quem está vendo a gente, quando você falou esse termo blue chip, né? Só para que as pessoas entendam o que é isso, Júnior? O que são as blue chips? Seriam aquelas as empresas mais importantes da bolsa? Seriam as que compõem talvez esse índice Bovespa? São as empresas mais valiosas da bolsa, as empresas que mais movimentam volume financeiro na bolsa de valores, né? Então, eu citei algumas, mas tem várias, né? Então, tudo isso a gente fala no nosso curso de introdução. E é importante a gente destacar isso porque eu já vi muitas pessoas operando, né, Léo? Comprando e vendendo, fazendo day trade e a pessoa não sabe o nome da bolsa, a pessoa não sabe apropriar a garantia, a pessoa não sabe, E aí, essas coisas a gente não quer que aconteça com nossos alunos. A gente quer que você saia daqui fundamentado, preparado.
e é por isso que a gente fala muito, venha fazer o curso de introdução. Mas o curso de introdução, ele te prepara, ele te deixa pronto para você operar no mercado financeiro. Não quer dizer que você vai ser um especialista, não quer dizer que você vai enricar amanhã, mas você fica pronto porque os fundamentos de como fazer isso, o caminho, isso foi feito com uma metodologia específica, de um passo a passo que a gente criou. Não foi uma coisa qualquer. Eu, quando comecei, por exemplo, eu não tive essa oportunidade. Eu tive que ir buscar o conhecimento como autodidata e as pessoas me perguntavam por onde eu começo e eu não sabia dizer, porque não existe um passo a passo, né? Eu comecei numa corretora que pagava corretagem. Eu ganhava dinheiro, mas quando chegava no final do mês esse dinheiro não aparecia, porque eu gastava tudo com corretagem. Então, é preciso você entender que tem um passo a passo. Isso né? é importante porque a gente trata também, a gente tem essa preocupação. Eu fiz, né, assim como você também, fui um autodidata para startar, mas tive a oportunidade de ter presente vários cursos da Extend, e isso é importante ser dito, que você não encontra essas informações gratuitas na internet, né? Então é importante dizer isso. A gente tem uma preocupação, talvez, eu já vi em vários comentários seus nos cursos dizendo que a sua maior preocupação na formatação deles é colocar para os alunos tudo aquilo que você não teve. Exato. Todas aquelas informações que você não encontrava. São os atalhos, né? Tem gente que diz que não tem atalho, mas eu acredito que tem, porque quando a gente olha alguém operando na bolsa e vê a facilidade, entre aspas, que é de ganhar dinheiro, a pessoa se empolga, né? Ela diz assim, pronto, isso aqui agora eu vou estar rico amanhã e acabou. E lá na frente ela pega um tombo, por quê? Porque ela não se preparou. E a gente já vai falar sobre isso, né? Mas é mais ou menos isso. Né? E aí, para finalizar aquele assunto que eu te falei, porque é importante, porque tem uma diferença aí, né, Júnior? De imposto, né? Tem operadores, vamos dizer assim, que fazem constantes operações no mercado e não sabem muitas das vezes que no final de um exercício de 30 dias, ganhando ou perdendo, tem que apurar. Tem. Né? A empresa... E quanto é isso? A e bolsa, qual é esse percentual? A bolsa, eu já fui empresário durante muito tempo, né? E a gente paga muito imposto numa empresa convencional. Na Bolsa de Valores, você só vai pagar imposto de renda, que é ganho de capital. Então, ou seja, todas as operações que eu faço na Bolsa, eu tenho que apurar o imposto. Se essas operações forem day trade, ou seja, eu comprei e vendi e ganhei no mesmo dia, esse imposto é 20% sobre o lucro líquido. Ou seja, eu tiro todas as minhas despesas de emolumentos, corretagem, se tiver, plataformas, e aí eu apuro o lucro líquido e pago 20% no mês subsequente. Eu gero um DARF e pago no mês subsequente, até o dia 30 do mês subsequente, 20% sobre o lucro líquido. Se forem operações swing trade, ou seja, eu não vendi no mesmo dia, não encerrei a operação, eu pago 15% sobre o lucro líquido. Agora o detalhe, se eu tiver um prejuízo, eu fiz as operações, mas eu perdi. A Bolsa nos permite, desde que seja bem apurado, que a gente aproveite esse prejuízo para o próximo mês e eu abata no meu lucro para não pagar imposto. Isso é importante, hein? Por isso então, é importante apurar. A apuração do lucro é como se fosse uma empresa de lucro real. Né? A gente tem um prejuízo que a gente pega esse prejuízo e transporta ele para o mês subsequente. E caso eu tenha um lucro, eu vou deduzir esse prejuízo e vou pagar só sobre a diferença. Legal, esse assunto é bem importante. A gente vai dedicar outras lives para aprofundar em alguns assuntos que as pessoas têm sobre as operações do mercado de renda variável. Mas, Júnior, acho que a gente precisa entrar no assunto, né, que é talvez o calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, do operador de contratos futuros, né? Vamos chamar os operadores de day trade ou os day traders. Quais os principais erros, Júnior, na tua opinião, de quem opera essa modalidade de day trade? Quais são os erros crassos que esses operadores criam e geram? A estatística que hoje a B3 tem de que aproximadamente, né, 95% das operações de day trade na bolsa são negativas, né? Então, por que disso?
Olha, eu separei aqui seis erros que eu considero, né? Gravíssimos, mas eu acho que o resumo disso tudo é você querer abrir um negócio, né? Que seria como se fosse aqui, vir fazer um curso aqui ou em qualquer outra empresa, e você achar que semana seguinte você já pode operar com muito capital, já pode fazer uma série de coisas, tal. Não é assim. Eu acho que tudo na vida leva um tempo de maturação. Você vem, você aprende, você está preparado para começar a um caminho, né? Então, acho que o tempo, a maturação, o tempo de tela, ele é necessário, né? Então, primeiro ponto que eu coloquei aqui é a apropriação da garantia. Ou seja, eu tenho garantia, Júnior, para quem não sabe eu vou dar um exemplo. A gente está tratando. Eu vou dar um exemplo. Seria uma garantia? Que garantia é essa? É um dinheiro? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que o Léo queira me vender esse livro da Extend e eu não tenha o dinheiro todo, mas eu tenho um negócio para ele, né? Vamos supor que esse livro aqui custe R$30. Mas o Léo diz assim: eu te deixo você negociar esse livro se você deixar R$3 comigo como garantia. Caso você perca, eu vou ficar com essa garantia. E eu vou lá, negocio o livro, né, vendo o livro, e aí eu pego o dinheiro e devolvo para o Léo, que é o dono do livro. Então, ou seja, a garantia é o valor que a gente deixa na bolsa, que seria uma possível perda que você pode ter naquela operação. Por isso que eu não preciso ter o dinheiro todo, eu só preciso ter o dinheiro da garantia. Agora, se eu tenho R$10.000 na conta e eu sei que o meu risco que eu vou dar para operar um determinado ativo é R$1.000, por que você dá os 10 mil como garantia? Já começa errado daí. Se eu não preciso de 10 mil de garantia, eu não aproprio os 10 mil de garantia. Então quer dizer eu só aproprio o necessário. Né? Porque caso a operação dê errado, e pode dar, eu não estou comprometendo todo o meu capital. Você já ouviu dizer que o meu tio, o meu primo, o meu cunhado, o meu pai perdeu tudo na bolsa? Quando eu ouço isso, é até chato a gente comentar isso, mas é preciso. Eu já vejo um erro gravíssimo. Porque perder tudo significa que eu peguei todo o meu capital e eu dei como garantia, eu coloquei no risco para operar alguma coisa que tinha muito risco. Então, o primeiro ponto é, eu só preciso apropriar, ou seja, entregar como garantia o que eu estou disposto a perder. Porque a perda na renda variável existe. Agora, precisa ser controlada. Entendi. O que mais, Júnior? Bem, o segundo ponto é o gerenciamento de risco. Eu vou falar logo desse aqui, né? Como é que acontece o gerenciamento de risco? Quando eu entro numa operação na bolsa, eu tenho dois alvos. Eu tenho o meu alvo de ganho, que é chamado o meu stop gain, né? A bolsa chama assim, mas é o alvo, é quanto eu quero ganhar, né? E eu tenho um stop loss, que para muita gente é ruim, mas a gente tem que entender que o stop loss é o nosso amigo. Por quê? O stop loss é mais ou menos o seguinte: eu entro numa operação, eu comprei no 10, eu quero vender no 15, mas se chegar a 13 eu estou fora. Ou seja, eu estou disposto a perder 2 para ganhar 5. Então, esse gerenciamento de risco, e isso é provado matematicamente, a expectativa matemática diz que se eu faço uma operação e ganho 3 vezes o meu alvo, mesmo que eu erre mais do que eu acerte, no final eu vou ter lucro. Então, ou seja, tem que entrar na operação. Então eu posso, né, gerenciar o meu risco. Entendi. Eu posso colocar essa ordem que vai ser a minha segurança. Eu entrei achando que ia subir, mas caiu. Mas vai cair até onde? Até o meu stop. Ali eu saio daquela operação e eu posso fazer uma outra em outro momento. E eu posso parar ali, né, se for uma decisão estratégica. E quando você está falando de operação, as pessoas devem estar se perguntando, meu Deus, aonde eu faço essas tais operações? Eu já entendi que esses ativos eles estão na B3, né? A gente fazia aqui uma timeline para quem está assistindo a gente. Aonde eu faço essas operações? Eu acho que é importante a gente citar e dizer
que as operações de day trade, elas só são seguras se você fizer através de uma plataforma, né? Exatamente. Então, esse é um outro assunto que é importante. A plataforma, gente, dá uma live só sobre esse assunto. Então, a gente vai passar rapidamente, mas é entender o que é plataforma. Nada mais é como se fosse um app, um programa onde a tua conta na corretora, né, Júnior, fica lá linkada, tá certo? E lá você tem essa gama de ativos para escolher e a partir dessa operação tem essas mecânicas que você disse aí. Eu vou lá, escolho um ativo para comprar, como você falou, no R$10, eu coloco uma ordem de compra nesse ativo, né? Essa ordem é disparada, mas eu já posso dizer também nessa plataforma, ela me permite criar uma segunda ordem, que é uma ordem de saída, ou seja, uma ordem de venda desse ativo no stop gain, né? Que em inglês seria o stop de ganho, né? E já dizer também, não posso deixar de ter o meu gerenciamento de risco e também colocar uma ordem de venda também, se porventura a operação não acontecer naquele sentido que eu imaginava, né? Exato. Então, a bolsa não, na verdade as corretoras, né? Elas oferecem várias opções de plataformas. A mais usada é a Nelógica. Né? A mais usada assim, é a plataforma da Nelógica. Se fosse num comparativo de carros, assim, só para as pessoas entendam, num comparativo de carro, seria como você operar numa Ferrari. Seria a Ferrari das plataformas. O Profit, com todo respeito às outras, né, mas é a plataforma mais usada hoje no Brasil. E o que é esse programa? Esse programa ele te permite fazer as análises, ele tem indicadores. Você pode enviar suas ordens de compra, de venda, ele te dá relatório de performance. Enfim, gente, a gente não está aqui fazendo propaganda para a Nelógica, mas a gente precisa... dar a melhor dica, né? Precisa dar a melhor dica e ser sincero. É o melhor programa hoje de operação do Brasil, é a Nelógica, né? É o Profit. E na Clia, esse programa custa aí R$ 9,90. Na XP, eu não sei quanto está agora, Marcos, R$180, o Pro, né? Mas é R$ 9,90, você tem acesso a esse programa numa versão mais básica, mas você tem acesso a esse programa. E aí é legal entender que então nessas plataformas a gente controla esse gerenciamento de risco que você falou. Exato. Né? E aí outro ponto que eu percebi aqui, que você, na minha opinião, eu acho, Júnior, o ponto fundamental de qualquer investidor, de qualquer operador do mercado financeiro, ele precisa ter disciplina, né? Disciplina, eu vou colocar logo os dois para andar mais rápido. Disciplina e emocional. O que é isso no final das contas, né? É você traçar um plano para você que você não segue. É a autossabotagem. Ou seja, eu quero ganhar R$100. Exemplos práticos. Aí você vai lá, num minuto você ganha R$100. Aí você diz, não vou parar não. Eu vou ganhar mais 100. Aí você vai lá e que perde. É o que eles chamam, os investidores chamam de alvo, né? A minha meta, o meu alvo é ganhar R$100 num dia. Aí você vai lá e perde 200. Você teve disciplina? Você não teve. A sua proposta inicial era ganhar R$100. Você ganhou os R$100, só que foi muito rápido e aí você se sabotou, vai lá e aí quebra a cara. Então, ou seja, você não teve disciplina. A minha estratégia é perder R$200 por dia. Aí você perde R$200, daqui a pouco está perdendo 300, 400, 500, 1.000. É a história você do nunca ganhou, tudo, nunca ganhou 1.000, mas você está disposto a perder 1.000. Não teve disciplina. A sua disciplina não era essa. E aí, com isso, o seu emocional vai embora, porque você opera, você faz uma besteira num dia, quando é no outro dia, como é que você está? Você está mal. Aí você perde de novo, no terceiro dia você diz, isso não é para mim. Mas por quê? O que foi que aconteceu? Quando a gente vai analisar, é porque você furou a sua disciplina. Né? Então, o mercado ele te ensina muita coisa. A gente tem aqui no nosso curso, a gente fala um pouco de mindset, que é preciso você virar a chave na vida, você precisa acreditar no que você está fazendo, mas você precisa se preparar. Né? Você tem que se preparar, você não pode querer achar que você vai entrar e vai ser tudo fácil. A gente fala aqui de uma profissão, isso não é jogo, isso não é, eu vou fazer aqui e vou começar a orar para dar certo. Não é assim. E aí é importante, tem uma pergunta lá que é a pergunta da Roberta ali, vou já te fazer, mas para complementar esse teu comentário, gente, é importantíssimo
a gente estava falando de plataforma há pouco, ela parece uma plataforma de jogo, tá? Porque você tem tantos gráficos dentro dela para análise, esses gráficos são importantíssimos nas decisões, se você compra ou não compra naquele exato momento, que as pessoas não confundam operações de bolsa, e tem muita gente aí no mercado financeiro que vende isso como um game, tá? Não, olha, venha, entre e você joga, ganha, como se fosse um jogo de apostas, né? Como tem. A gente sabe que tem plataformas disso, tá, gente? Mas não é o caso de investimento em renda variável. Não é o caso nem de day trade, nem de swing trade. Isso não é jogo, tá? Isso é, sim, uma possibilidade que você tem democrática hoje. A B3 e as plataformas estão criando facilidades para que a população brasileira, o investidor brasileiro economicamente ativo, tenha a possibilidade de ter um ganho real, né? De ter valorização sobre o seu capital através do mercado financeiro, tá? Então não é game. Então isso é importante dizer, porque está automaticamente ligado aos dois assuntos que você falou, a disciplina e o emocional. Tá? E tem mais um detalhe, eu queria complementar. A nossa empresa, ela é uma empresa onde a gente trabalha com educacional. Ensinar a você operar, porque a gente está ensinando aquilo que a gente faz. A gente está ensinando aquilo que a gente pratica aqui. Ninguém está aqui numa aventura. Tá? Você jamais vai ver a Extend postar boleta de ganho para te induzir e querer te mostrar que isso aqui é tudo muito simples e muito fácil. Você jamais vai ver isso, pelo menos da minha parte, isso jamais vai acontecer. E as pessoas parecem que gostam disso, porque aí a pessoa posta uma boleta ganhando 10 mil, 20 mil, 50 mil, aí daqui a pouco está andando de carrão, de Mercedes, de BMW. Meu amigo, tirando foto em avião, em o nosso negócio é meritocracia. Você vai estudar, você vai trabalhar para você poder ganhar dinheiro. Isso leva um tempo. Isso aqui não é aventura. A gente está aqui para te oferecer uma profissão, um trabalho. Se você quer dinheiro fácil, não é na bolsa que você vai conseguir. Você pode até conseguir, mas depois você corre o risco de perder. Exato. Então a Roberta fez uma pergunta, né? Então a gente vai ler aqui, importante, ó. Tem mais risco fazer essas operações no mesmo dia, Júnior? Sim, o risco ele está ligado diretamente ao tempo, né? Se eu me proponho a fazer uma operação com mais tempo, o meu risco é menor, porque eu tenho mais tempo para recuperar. Ou mais dias, mais né, dias, verdade? Exato. Se eu faço uma operação de minutos, de 1 hora, de 2 horas, o meu risco é maior, né? Tem gente que quer entrar numa operação 4 horas da tarde, a bolsa fecha 5, 6. Então, ou seja, o volume já não é o mesmo, a hora inadequada, né? Enfim, então tem muito mais risco fazer a operação no mesmo dia. Em contrapartida, a nossa probabilidade de ganho é muito maior. Exato. Então eu posso ganhar muito mais dinheiro no day trade do que no swing trade. Isso é fato, tá? Isso é fato. Eu queria lembrar também, viu, gente, que essa live vai ficar no nosso IGTV, tá? E também no canal da Extend Investimentos no YouTube. Tá? É isso aí. Você que está assistindo essa live, quando ela estiver no YouTube, não esquece de se inscrever lá no canal, não, é importante. Tá? A gente está iniciando aí o nosso start de lives e de vídeos sobre esses temas que são maravilhosos. A gente, eu falo particularmente, apesar de atuar diretamente em outro segmento na minha vida profissional, mas o mercado financeiro hoje está diretamente ligado ao meu dia a dia. Exato. Tá? E eu acredito que deveria também estar ligado ao seu, porque independente do que você faça, a gente aqui na Extend já teve médicos, engenheiros, gerentes de banco, doutores, a gente tem doutor em economia formado aqui, hein? E quem quiser conferir se isso é verdade ou não, tem depoimento dele no Instagram da Extend, né? No feed do nosso IGTV, e você pode conferir lá o quanto é importante, e ele dizendo, olha, que pode fazer, mesmo fazendo doutorado, não tinha noção do que era o mercado financeiro de renda variável, né? Ele só descobriu isso através dos cursos da Extend, né? É importante a gente dizer isso. É uma propaganda nossa, mas é uma propaganda real, tá? A gente, como o Júnior falou, na Extend não temos nem o intuito de induzir você por ganhos, né? Que necessariamente a gente sabe que aí no mercado financeiro existem formatos e mecânicas de você colocar esses ganhos
e postar nas redes sociais para estimular as pessoas a fazerem cursos. Esse não é o intuito. Acho que o intuito aqui é transformar você num investidor. Esse é o principal intuito da Extend. Eu acho que o foco é esse, né, Ju? Então, eu não posso deixar de voltar à pergunta da live. A gente está chegando quase que ao final. É possível ganhar dinheiro no day trade, Ju? Com certeza, né? Com certeza. Isso é extremamente possível, desde que você siga tudo isso que a gente está falando. Você precisa ter um plano e você precisa traçar esse plano e seguir esse plano. Estudar, né? Então, seja, estudar, ter tempo de tem tela, que estudar, né? Tem que ter tempo de tela, você tem que exercitar primeiro. O próprio Profit, o programa que a gente falou da Nelógica, ele traz um simulador onde você pode exercitar a sua estratégia que você aprendeu e aí, com o tempo, você vai estar apto a colocar dinheiro, né, como se diz, de verdade, e aí começar a fazer as suas operações. Então, é claro que é possível ganhar dinheiro com day trade. Totalmente. Então, day trade é uma furada ou não é uma furada, Ju? É uma furada para quem não segue tudo isso que a gente falou. Então, a gente não pode aqui ser irresponsável. Você precisa entender que não pode entrar nesse mercado se você não tiver estudo, se você não se preparar, se você não tiver tempo de tela, se você não estiver apto, né, tecnicamente para operar, porque não é brincadeira, você pode ganhar muito rápido, mas você pode perder muito rápido. E é por isso que a gente bate tanto na tecla do educacional, que a gente mostra para vocês aqui. Nós temos um curso onde a gente mostra o que nós fazemos. Não é teoria. A gente vai trazer você aqui para mostrar o que é feito. Agora, eu não posso estar postando isso para todo mundo ver. A gente é uma coisa que é até confidencial, mas nessa última turma que nós tivemos, nós mostramos aqui as operações do dia, como foi feito e tal. Né? Até aluno, né? Que com de certa alunos, forma, ó, né? O Júnior sempre orienta isso nos cursos. Não operem, mas a gente tem aqueles alunos, vamos dizer assim, que são ansiosos. Exato. Né? E que já, após 2, 3 aulas, já querem ir, já partem para startar ali uma operação, né? A gente não indica isso, mas mostra essas operações, a gente faz questão de, muitas das vezes, de compartilhar até com depoimentos, né? Para ele dizer o que ele passou, como aconteceu, de que forma aconteceu. Então, eu acho que essa questão de day trade, a gente vai sempre pontuar a responsabilidade, né? É ela que leva o sucesso na maioria das operações. Isso não significa que você vai ter todas as operações vencedoras, né? Mas o mais importante é você ter consistência. É uma palavra que é muito utilizada pelos operadores do mercado financeiro, consistência, porque é ela que você puxa a régua lá no final do balanço, né? Seja da sua empresa, seja da sua vida financeira pessoal e seja das suas operações de day trade ou de swing trade. Você tem que chegar no final do mês e dizer quantas operações eu venci, quantas eu perdi, se no final houve lucro, portanto, né, aquele período, aquele exercício foi positivo. O que é importante dizer sobre perdas é que às vezes a pessoa faz uma operação de day trade e ela perde, e aí a pessoa espalha isso, mas eu fiz uma operação e eu perdi. Qual é o negócio hoje que você tem fisicamente, que não seja bolsa, que você não perde? Tudo na vida tem risco. Né? Todo negócio convencional você vai ter o dia da perda, você vai ter um produto que perdeu, uma avaria, você vai ter uma pessoa que te enganou, você vai ter uma fiscalização, todo negócio tem risco. Inadimplência, né? Então, em algum momento na vida você vai perder, e na bolsa também é assim. O que importa é, quando eu perder, eu vou perder pouco, e quando eu ganhar, eu vou ganhar muito. E é legal dizer, Júnior, vamos deixar assim nesse final da live, para quem quiser, né, iniciar, né, a sua vida como investidor. A gente tem duas oportunidades, né? Duas oportunidades, assim, vamos chamar imediatas, né? Porque são os próximos 2 cursos que a Extend tem, né? Um para iniciantes, tá? Que a gente chama de Introdução ao Mercado Financeiro. É um nome que às vezes ele pode estar burocrático, mas na verdade ele não é teórico, na verdade ele é teórico também, mas ele não é só teórico, tá? Ele é um curso que pega você, como a gente falou no início da live, pega você pelo braço. No início eu não sei absolutamente nada e ele dá a oportunidade de você fazer essa passagem,
por todos esses conceitos básicos, por abertura de conta, start uma plataforma de operações, conhecer os ativos, saber como é que são os custos de operação no mercado de renda variável, né? Os custos tanto das operações em si, quanto também das suas obrigações tributárias, né? Para no final você estar apto a sair dali comprando ativo já na plataforma e fazendo seus investimentos. E tem um outro curso que vai ser uma grande imersão. Conta pra gente um pouquinho, Júnior, o que você está preparando nesse curso diferenciado aí de operações de mercado futuro em day trade? Nós temos nesse mês de junho 2 cursos, né? Nós temos o curso de introdução, que ele é um curso básico, porém muita prática, tá certo? Voltado para ações, e esse curso começa no dia 14 de junho, agora, né? Anotem aí, hein? 14 de junho. Ainda temos algumas vagas ainda? Últimas vagas já. São últimas vagas. Você pode fazer sua inscrição pelo WhatsApp da Extend. E nós temos um grande evento que vai acontecer no Hotel Holiday Inn no dia 25. Aqui em Manaus, né? Aqui em Manaus, no dia 25, 26 e 27. São 3 dias de imersão, que é o Extend Weekend. Essa imersão vai ser maravilhosa, porque a gente vai estar lá esses 3 dias voltados para operações de alta performance, estratégias avançadas. Eu estou levando um indicador novo, né, que a gente contratou da Nelógica, para a gente demonstrar essas operações. A gente está fazendo operações de teste e eu vou mostrar como é que a gente está operando, tá certo? Vou mostrar para vocês alguns planos de trades para quem quer realmente seguir no mercado de day trade com renda variável e voltado também tanto para ações quanto para índice e dólar. Então, assim, vai ser muito bom, bem diferente de tudo que você já fez. Se você já fez o nosso curso de day trade, esse curso ele é diferente, tá? A gente está levando ele num nível muito bom. Agora, se a pessoa não tem esse básico, eu aconselho que faça antes o curso de introdução, ainda dá tempo. E depois você vem e faz o curso de day trade. E a gente tem alunos que, inclusive, estavam acompanhando a gente aí, que a gente, às vezes, quando a gente fala, mas eu já queria ir logo para esse curso de day trade, foram, no passado, em cursos de operações de day trade, sentiram muita dificuldade, precisaram depois voltar e fazer o curso de introdução, né, para se sentirem mais seguros num curso mais especializado como esse de day trade, porque a gente não tem condição num curso de imersão desse em 3 dias que não voltar para o conceito básico, né? Iniciar ali os princípios básicos da operação, tá? Beleza, só queria agradecer pelo exato. tempo que nós passamos aqui. A gente tentou dar o maior esclarecimento possível. Se vocês tiverem algumas perguntas, algumas Pode mandar dúvidas, no direct. quiserem vir conhecer a nossa estrutura aqui no Extend, fala com o Marcos, com a Juju aí, que estão à frente dessa área. Será um prazer receber vocês aqui. E a nossa intenção é sempre de levar conteúdo, esclarecimentos. Vai vir novidade aí, né? Vai vir muita novidade, né? Vem sede nova, né? Vem sede nova lá para agosto. Um auditório. Tá bom? Isso. E aí a gente vai estar sempre aqui falando com vocês, tá bom? Boa noite, obrigado aí pela atenção.